Repetindo o texto, para quem chegou depois. Êxodo 13, do verso 17 ao 22. Se você está com o texto aberto, é importante você mantê-lo, porque eu vou ter que reiterar alguns trechos dessa passagem para nós. Antes de entrarmos propriamente na passagem que nós lemos, eu preciso fazer um comentário aqui do nosso contexto. O nosso contexto aqui, o que está acontecendo em torno dessa passagem, é que finalmente o povo está sendo libertado do cativeiro do Egito. Um cativeiro que dura mais de 400 anos. Mesmo depois da chegada de Moisés, ainda houve muita resistência. É claro que tudo isso conforme o controle e domínio do Senhor. Mas finalmente, depois da 10ª praga, o povo então é liberto do cativeiro, da escravidão do Egito, e eles começam uma caminhada. Esse trecho que nós lemos está inserido nesse início da caminhada em direção à terra prometida. Nas costas dele, para trás, estava o Egito, e adiante deles, no futuro, adiante, à frente, a terra prometida. Aquela multidão de gente, em torno de 2 milhões de pessoas, mais ou menos, saem do Egito, começam a caminhada em direção à tão esperada terra prometida. Nós que já conhecemos a passagem, sabemos que depois que o povo saiu, Deus endurece o coração de Faraó, e Faraó, então, junto com as suas tropas, segue no encalço do povo. Alcança o povo, que está acampado de frente ao mar. Então, adiante deles havia um mar. E atrás deles, o exército de Faraó e os seus cavalarianos, as suas tropas. E eles temeram muito. Então, o texto diz que eles clamaram ao Senhor. Mas, na realidade, nós vamos descobrir que não era um clamor de uma petição, era, na realidade, uma reclamação. Porque há aqui a descrição do que eles falaram. No final do verso 10 diz assim: os filhos de Israel clamaram ao Senhor e disseram a Moisés. Esse foi o clamor deles. Entre aspas, um falso clamor. Eles começam a reclamar e dizer: será que o Senhor nos tirou do Egito porque não havia sepulcros lá para todo mundo? Não era melhor nós termos ficado lá servindo a Faraó? Ou seja, não era melhor nós continuarmos escravos do que morrer aqui no deserto? O clamor do povo chegou ao Senhor. E o Senhor responde através de Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Lembrando que diante deles havia um mar. Da mesma forma que aquele povo que saiu do Egito, estava indo em direção à terra prometida, nós também caminhamos. Nós também estamos em deslocamento. Ainda que nunca saiamos de nossa cidade de nascimento, estamos todos em viagem, nos distanciando de um ponto A, que era a velha natureza, que era a escravidão do pecado, e indo para um ponto B, que é a terra prometida, o novo céu e a nova terra. Esse texto nos orienta durante essa caminhada. Ou seja, as orientações para o povo enquanto caminhava são também orientações para nós enquanto caminhamos. A resposta do Senhor para Moisés e para o povo era para que o povo continuasse marchando, caminhando, avançando.
vou apresentar um tema para nós. Considerações durante a caminhada. É muito sugestivo isso, porque eles estavam estacionados, eles estavam acampados, mas o Senhor dá a eles aqui considerações. Aquilo que foi orientação para eles serve como orientação para nós. Vamos lá para a primeira consideração que deve ser feita durante a caminhada. No versículo 17 que nós lemos, então agora nós vamos para a passagem de Êxodo 13, a partir do versículo 17. O primeiro versículo 17, diz assim para nós: Tendo o Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto. É muito interessante o que acontece aqui com o povo. O Senhor não os leva pelo caminho mais perto. Então, a primeira consideração a ser feita é esta, para quem está anotando aí: o caminho nem sempre é o mais perto. Quando o Senhor tirou o povo lá do Egito, não o levou, não o conduziu pelo caminho mais perto. Eles não tinham GPS, eles não tinham Waze, eles não tinham mapa. Eles estavam indo para um local desconhecido por parte deles. Não tinha um guia para poder orientá-los. Nem mesmo Moisés sabia exatamente o caminho que ia percorrer. Quem os guiava de fato era o Senhor. E o Senhor não os leva pelo caminho mais perto. Nós, continuando a ler os capítulos, nós percebemos que de fato o caminho que eles percorrem até chegar na terra prometida era um caminho longo, não era um caminho mais perto. E eu já aproveito para tirar lições para nós, na nossa caminhada da fé em direção à terra prometida. Nós precisamos levar em conta esta verdade. O caminho que o Senhor nos conduza nem sempre é o caminho mais perto. A matemática do Senhor não é igual à nossa matemática. E quando estou falando de matemática, estou falando de matemática mesmo. Aquelas teorias matemáticas de o ponto mais curto, mais perto, entre o ponto A e o ponto B, não são os itinerários que Deus escolhe para nós. Deus escolhe muitas vezes caminhos que, pelo contrário, são os caminhos mais longos. Essa consideração nós precisamos fazer enquanto caminhamos na obra da fé. Quando muitas vezes reclamamos diante do Senhor pela dureza da caminhada, pela dificuldade do caminho, por ser um caminho dificultoso, por que tem que ser um caminho mais penoso, por que tem que ser um caminho mais difícil? Existem pessoas que não temem o Senhor, as coisas são mais fáceis para elas. Por que para mim tem que ser tão difícil? Essa pergunta foi feita por homens da Bíblia, homens de fé. Tem salmos inteiros que se questiona a prosperidade dos ímpios. Por que os ímpios prosperam? O salmista diz assim: se eu só pensar o que esses ímpios fazem, eu já seria corrigido. Por que é mais difícil para mim? Porque esse é um propósito que o Senhor tem para todos aqueles que estão na caminhada da fé. O caminho nem sempre é o mais perto. Segunda consideração a ser feita: esse caminho passa pelo deserto. No início do versículo 18, para quem chegou depois, a gente está em Êxodo 13, a partir do verso 17. No início do verso 18, depois de ficar claro que o Senhor não os levou pelo caminho mais perto, ainda agravou-se ainda mais a situação. Diz assim: porém, Deus os fez rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Não foi um acidente para o povo sair do Egito e se deparar com um obstáculo aparentemente intransponível, o mar.
Deus é que os levou lá. Deus os faz passar pelo caminho do deserto. Quando a gente estuda o mapa bíblico dessa região, nessa época, nós percebemos que haviam rotas comerciais mais tranquilas, que haviam locais de acampamento. O Senhor não os leva por esse caminho. O Senhor faz com que eles passem pelo caminho do deserto. Eis aqui uma outra consideração que precisa ser feita. Quando nós lemos toda a caminhada desse povo, nós percebemos que boa parte da caminhada deles, ainda que vez ou outra encontrassem um oásis, via de regra a caminhada deles percorreu o deserto. E é assim também comigo e com você, é assim com todos os homens e mulheres que seguem o caminho da fé, que seguem o caminho do Senhor. Muitas vezes no nosso itinerário existem desertos. E quando eu falo deserto, eu não estou mencionando literalmente um local séquido, areia, um local com ausência de água. Eu estou falando de deserto quando parece que não há nenhum recurso, não há nenhum auxílio. O caminho que nós percorremos durante a nossa caminhada da fé, muitas vezes é um caminho de deserto, onde nós não vemos movimento, não vemos recursos, não vemos que a resposta está acontecendo, não conseguimos ver nenhuma solução, nenhuma porta aberta, nada no horizonte, nenhuma nuvem. É um deserto na vida, é uma enfermidade, é um problema financeiro, é um problema no relacionamento, onde há uma tristeza e depois da tristeza vem outra, depois do aguaceiro vem a tempestade. Parece que é tudo cinza, não tem alegria, não tem ânimo, não tem motivação. É o deserto onde não se tem gosto por muitas coisas. O profeta Oséias diz assim: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Deus, através do profeta Oséias, está dizendo uma estratégia que ele usa muitas vezes com o seu povo, que é levar o seu povo, levar a sua nação, atraindo-a para o deserto, e lá no deserto lhe falar ao coração. Faz parte do povo de Deus muitas vezes passar por situações como nós estamos vivendo. É claro que hoje ela é geral, né? Muitas pessoas que não conhecem o Senhor não conseguem ver sentido no que estamos passando. Mas nós conseguimos encontrar pela palavra de Deus sentido. Muitas vezes o Senhor nos conduz ao deserto para poder falar ao nosso coração. Porque lá no deserto a gente não tem a quem fiar, a quem confiar, não tem o recurso para depositar nossa confiança, não tem outro bem que alegra nossa alma, não tem mais nada que nos seja importante, é um deserto. Então é o momento oportuno para Deus falar ao nosso coração. Ainda o profeta Oséias diz assim: todavia eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Quando tinham pasto, eles se fartaram, e uma vez fartos, ensoberbeceu-se-lhes o coração, por isso se esqueceram de mim. O Senhor está dizendo aqui, um outro grande benefício de passarmos pelo deserto, além de falar ao nosso coração, porque aí temos tempo, nossa atenção está focada nele. Ele diz que o deserto também é oportuno para nos conhecer. Ele diz assim: eu te conheci no deserto. É no deserto que você me conheceu, porque lá eu falei o seu coração. É no deserto que você deu atenção para mim. E é lá no deserto também que eu conheci você. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca. Porque quando vocês tinham pasto, quando vocês tinham recursos, muitos afazeres, vocês se fartavam e lá seus corações se ensoberbeciam. E vocês se esqueceram de mim. Então, muitas vezes, na nossa caminhada, o Senhor prevê pontualmente, estrategicamente, de forma muito planejada, alguns desertos na nossa vida. E eles são bênção para nós.
Terceira consideração a ser feita está aí ainda no verso 18, na segunda parte dele. Eu vou reler o verso 18, depois eu digo qual que é a consideração para você poder anotar. O verso 18 diz assim: porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto perto do Mar Vermelho. E, agora, essa palavra é importante para nós, arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. A terceira consideração a ser feita é esta: é preciso caminhar juntos. Esse arregimentados significa organizados. Regimento é uma linguagem militar, significa que havia coesão, havia uma unidade de propósito no ritmo da caminhada, no alvo da caminhada. É interessante que quando nós lemos lá, a Bíblia diz para nós que a velocidade escolhida durante a caminhada era o passo das crianças. Porque os jovens que poderiam andar mais rápido deixariam as crianças e idosos para trás. Mas essa caminhada não era uma caminhada de velocistas, de quem iria mais rápido. Não é uma caminhada de desunidos, não era uma caminhada de indivíduos ou de individualidades. Era uma caminhada de comunhão, uma caminhada de arregimentados no passo dos mais frágeis. Então quem ditava o passo da caminhada eram as crianças, era no ritmo delas, e na velocidade que elas pudessem acompanhar. É assim, a nossa caminhada da fé não é a caminhada de quem chega primeiro, é da caminhada de quem chega junto. Nós, quando olhamos os membros mais fracos entre nós temos a tendência de perdermos a paciência com os membros mais débeis, com os que demoram a entender, com os que são mais falhos, os que não conseguem acompanhar o nosso ritmo de compreensão, de vida cristã, de testemunho cristão. Os que são mais maduros na fé, muitas vezes não têm essa paciência ou essa longanimidade com aqueles que estão começando, ou que estão sempre errando nas mesmas coisas, ou estão sempre sendo reprovados nas mesmas coisas. É muito mais fácil para nós conversar sobre as coisas do Senhor, ou caminhar junto com aqueles que têm o mesmo ritmo, que têm o mesmo conhecimento, que têm os mesmos interesses. Mas não é isso que o povo tinha que fazer. Aqui, meus irmãos, eram 600 mil homens aptos para a guerra. Isso significa, dentro da idade que os homens estavam aptos para pelejar. Não eram contados muitos jovens, adolescentes e crianças, e nem mulheres e nem idosos. Mas esses mais velozes, mais saudáveis, que tinham melhores condições, tinham que se sujeitar aos membros menos capazes. Essa é a ideia que o apóstolo Paulo se utiliza quando escreve a segunda carta aos Coríntios, falando sobre a unidade orgânica da igreja. Eu acho que esse é o título. Quando ele fala lá aos Coríntios, que nós somos comparados a membros ou a órgãos de um corpo. E que nem todos serão mão, nem todos serão coração, nem todos serão pernas. Alguns membros aparentemente não serão tão nobres quanto os outros, mas esses que não são aparentemente tão nobres são os que precisam de maior cuidado. Quarta consideração para nós está aí no versículo 19. Diz assim o versículo: também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará, daqui pois levai convosco os meus ossos. Ou seja, José já tinha morrido há muitos anos, mas ele acreditava na promessa. Ele estava morto há séculos. Ele chegou lá primeiro que todo mundo,
Depois Jacó, seu pai, desceu com umas 70 pessoas. Eles viveram alguns anos, Jacó morreu, viveram mais alguns anos, e aí então José morreu. Passaram-se alguns séculos, eles ficaram ao todo 430 anos lá. Antes de José morrer, ele disse: Deus vos visitará no futuro, vos libertará daqui e vos levará para a terra prometida. Quando esse dia chegar, quando isso acontecer, vocês me desenterrem, vocês peguem os meus ossos, os meus restos e levem com vocês, diz assim, relendo o texto. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente. Ou seja, ele fez com que as gerações, uma passasse para a outra. Olha, nosso pai José nos fez jurar solenemente que quando chegasse a nossa libertação, levássemos os restos dele. Uma geração ia passando para outra geração, até que nos dias de Moisés, eles então levaram. E a nossa quarta consideração é, durante a nossa caminhada, um rompimento total com o Egito. Quando o povo de Israel saiu lá do Egito, não era para deixar nada que lhes fizesse ter saudades. Não era para deixar nada de importante, nenhuma memória importante era para ser deixada no Egito, para que eles não quisessem visitar o Egito, nem mesmo nos seus pensamentos. Não era para ter saudade do cativeiro e da escravidão, nem mesmo nos sonhos. Nós sabemos que o Egito para aquele povo era um local geográfico, mas muito simbólico, porque o Egito representa o pecado, representa a nossa velha natureza, a nossa condição de pecadores antes de conhecer o Senhor, antes de sermos alcançados pela graça. E o que o texto ensina para nós que durante a nossa caminhada nós não devemos deixar nada de importante para trás. Não devemos ter saudade do tempo que nós éramos escravos do pecado. Muitas vezes nós vamos com pensamentos como esses, com saudosismos dessa natureza, com lembranças de práticas, de condutas, de uma época que nos remete às trevas, à escravidão do pecado, àquela condição antiga do Egito. Durante a nossa caminhada, a nossa memória precisa ser uma memória seletiva. Nós precisamos visitar o passado de forma seletiva, escolhendo aquilo que edifica, e o que não edifica deve ser deixado para trás. Aquelas acusações muitas vezes que o marido faz em relação à esposa, ou a esposa em relação ao marido, em relação ao passado, passado é passado, não edifica, não deve ficar sendo visitado. Aqui, por exemplo, não era para anos depois, nenhuma família de Israel ir lá visitar o Egito para poder visitar o túmulo de José. Não era nem para fazer isso mais. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências ou inclinação do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Para quem gosta de anotar, eu li aí Efésios capítulo 4, do verso 17 até o verso 25.
O apóstolo Paulo está ensinando aos crentes lá de Éfeso a romperem com o passado pecador. Não é nem para ficar lembrando, não é nada disso. Duas referências muito interessantes. Escrevendo aos Filipenses, ele diz assim, em relação à sua memória seletiva: não que eu julgue haver alcançado a maturidade, né, ou a perfeição, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não é no passado, mas é no futuro, aonde se encontra a minha esperança, certo? E aí ele vai terminando a carta, a segunda referência, aí aos Filipenses, ele diz, e tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum valor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Quinta consideração, estamos terminando, estamos chegando no final. Quinta consideração: a urgência da jornada. Lá no versículo 21, eu vou fazer um recortezinho. No versículo 21, o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. O Senhor lhes deu recursos para que caminhassem de dia e de noite. A terra prometida, a promessa do Senhor, o alvo, a nossa meta, não é para pensarmos de vez em quando, não é para investirmos na nossa caminhada quando sobrar tempo, não é para nós pensarmos nas coisas da fé só depois de aposentado, porque aí nós vamos ter mais tempo, não é para nós nos dedicarmos às coisas do Senhor, ao avanço da nossa fé, ao desenvolvimento da nossa salvação, depois que os nossos filhos se casarem, que aí nós vamos ter melhores condições. Há uma urgência da jornada, é agora, é hoje, não é para protelar, não é para adiar, é hoje. A Bíblia diz, hoje, se ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração, como esse povo aqui no deserto endureceu, que mais reclamava e murmurava do que focava no alvo. A caminhada que poderia durar alguns poucos meses, durou 40 anos por causa da dureza do coração do povo, por causa da rebeldia do povo, da insistência em não atender, em não acatar, em não ouvir o Senhor. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele era contumaz em completar sua carreira. Várias vezes ele usa essa mesma expressão sobre o seu interesse em completar sua carreira. Ele entendia que tinha uma carreira, e essa carreira era o avanço da fé, era cumprir os propósitos do Senhor para a vida dele. E Deus tem propósitos para cada um de nós. Se você no trabalho que você tem, nos afazeres que você tem, você é uma dona de casa, você é um empresário bem-sucedido, você é um médico, é um professor PhD, você é simplesmente a pessoa que abre a porta da empresa para os outros, você é um soldado, ou você é um general, não importa. Deus tem um papel para cada um. E a nossa carreira deve ser completar aquilo que o Senhor requer de mim, naquilo que o Senhor me mandou fazer. Seja como professor, como vendedor, seja como motorista, enfim, não importa. Há uma urgência para a nossa jornada. O apóstolo Paulo, já caminhando para o final da sua vida, ele está terminando a terceira viagem missionária. Ele vai se despedir dos presbíteros de Éfeso, lá em Mileto, isso lá em Atos 20, se não me falha a memória. Ele até diz para aqueles irmãos, vocês não vão mais ver o meu rosto. O apóstolo Paulo sabe que não ia voltar lá mais, vocês não verão mais o meu rosto.
Ele se despede, deixa todo mundo chorando, mas tem um versículo muito interessante, que ele diz assim: não considero a minha vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu complete a carreira e o ministério que eu recebi do Senhor. A minha vida não é preciosa para mim, o que adianta? O que adianta usar minha vida para mim mesmo? Eu não trouxe nada nesta vida e não vou levar nada desta vida. Nenhum botão de camisa, nenhum lenço eu vou levar. Essa vida é o tempo oportuno para nós conhecermos nosso Senhor Jesus Cristo e andar segundo a sua vontade, andar em direção a estar cada dia mais próximo de Cristo. E como que eu faço isso? Me relacionando com o Senhor, lendo a sua palavra e pregando a sua palavra, falando com Ele nas orações e orando pelas pessoas, tendo comunhão com os irmãos e aprendendo a perdoar uns aos outros, a suportar uns aos outros, lembrando que esse caminho não é o mais perto, esse caminho não é o mais perto, é o caminho mais difícil, é o caminho da renúncia, é o caminho de abrir mão de si mesmo, é o caminho de negar a si mesmo, de tomar a sua cruz, é o caminho da obediência a Cristo e a sua palavra. Última consideração, que é a sexta. Eu vou repetir todas. Considerações durante a caminhada. Primeira consideração: o caminho nem sempre é o mais perto. Esse caminho passa pelo deserto. É preciso caminhar juntos. Tem que haver, ou é necessário, um rompimento total com o Egito, que é o 4. É necessário um rompimento total com o Egito. Quinto, há uma urgência na jornada, ou da jornada. Sexto e último, que o Senhor jamais se apartará. O trecho nós já lemos, que é a primeira parte do versículo 21, que eu vou reler. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os... Vou repetir. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar. E o verso 22 diz assim: nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. O Senhor caminhava com eles durante o dia e durante a noite. Durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar, para mostrar a direção, para poder atenuar os efeitos do sol e do calor escaldante do deserto. E durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar. Nem mesmo à noite eles estavam às cegas, nem mesmo na escuridão das noites eles estavam no escuro, porque o Senhor era a iluminação deles. E essa coluna de fogo ainda os aquecia, porque à noite no deserto a temperatura é muito fria, porque a areia não mantém o calor do sol. Esta é outra consideração que eles precisavam fazer e que nós precisamos fazer. O Senhor jamais se aparta do seu povo. Nada, nem ninguém, nem nós mesmos somos capazes de apartar, de afastar o Senhor de nós. Lá no Salmo 139, Davi diz assim: para onde me ausentarei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu preparo a minha cama no mais profundo abismo, lá estarás. Se eu tomo as asas da alvorada, nos primeiros minutos da manhã, e me detenho lá nos confins dos mares, ainda lá há de me guiar a tua mão. Não é possível me afastar do Senhor, não é possível apartar o Senhor de mim. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Senhor. O Espírito Santo se entristece com os nossos pecados, mas os nossos pecados foram perdoados em Jesus Cristo, e agora nem mais os nossos pecados podem nos afastar.
O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, ou qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Meus irmãos, depois de 40 anos de caminhada, Moisés reúne o povo. Moisés agora estará com 120 anos. Ele diz assim para aquela geração que está lá: nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem inchou o teu pé nestes 40 anos. Eles caminharam 40 anos e o Senhor guardou, protegeu, sustentou. Nenhuma semente foi semeada. Não havia uma espiga de trigo guardada em celeiro, e o Senhor a cada dia o sustentava. Não havia reservatório de água, não havia cisterna, e o Senhor lhes descedentava a cada dia. Não havia formas de costurar, de coser, enfim, mas as vestes deles não envelheciam, não gastavam as solas das sandálias dos seus pés, nem os seus calcanhares inchavam, meus irmãos. 40 anos de caminhada, e o Senhor lhes prova que estava com eles, que jamais os abandonou. Para que desespero, se quem vigia por nós é o Senhor? Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. É do Senhor que vem o meu socorro. E o interessante é que o salmista, nesse Salmo 121, vai dizer o seguinte: de dia não nos molestará o sol, nem de noite a lua. É como se aquela coluna, aquela nuvem, aqui do verso 21, a coluna de nuvem que está simbolicamente ali mostrada para aquele povo no deserto, continuasse a nos acompanhar. É como se aquela coluna de fogo continuasse a nos acompanhar. Só que o salmista usa outra figura de linguagem. Ele diz: o Senhor é a nossa sombra. Ele é a nossa sombra. De dia não nos molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor há de estar conosco, passando por esse caminho que não é o mais perto, passando conosco em cada deserto da nossa vida, em cada frustração, cada decepção, cada dor, cada sofrimento. O Senhor não se aparta e não se apartará de nós. Essa é uma palavra que vem sendo repetida ao longo das Escrituras. Com Josué, o Senhor diz assim: não temas nem te espantes, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Nosso Senhor Jesus Cristo disse: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós podemos até, quando passamos por caminhos mais longos, temos de renunciar a nós mesmos. Seria mais fácil se a pessoa não me incomodasse tanto. Seria mais fácil se o irmão lá não me irritasse tanto. Seria mais fácil se aquele familiar não cansasse muito a minha beleza. Seria mais fácil. Mas a nossa caminhada, o nosso caminho não é o mais perto. Não é o mais fácil. É o caminho mais penoso, é um caminho muito mais duro. É o caminho onde a gente tem que abrir mão de quem nós somos, para cada dia nos parecer mais com Cristo. Mas saiba que durante cada dificuldade, cada momento desse, o Senhor prometeu estar conosco, e absolutamente ninguém, nem mesmo nós, pode fazer com que o Senhor se aparte de nós. Nosso Senhor Jesus Cristo disse assim para os seus discípulos, que estavam entristecidos e que não receberam tão boas notícias assim. Eles ouviram que no mundo eles passariam por aflições, acabaram de ouvir isso. Acabaram de ouvir que nosso Senhor Jesus estava se despedindo da presença física deles. Eles acabaram de ouvir que um dentre eles seria o traidor. Eles acabaram de ouvir que Pedro, um dos principais, um dos mais próximos do Senhor, um dos líderes dele, ia negá-lo ainda naquela mesma noite. Eles acabaram de ouvir que todos eles iam se dispersar. Eles estavam acabados. Nesse contexto, nosso Senhor diz assim para eles: apesar disso tudo,
Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse, eu vou-lo teria dito. Portanto, eu vou. Mas eu voltarei e vos buscarei, para que onde eu estou, estejais vós também. E é nesse mesmo contexto que ele diz assim: vocês sabem qual é o caminho que vocês devem seguir, porque eu sou o caminho. Cristo é esse caminho. E nós devemos fazer todas as considerações bíblicas enquanto caminhamos. Da mesma forma do que aconteceu com Cristo, acontecerá conosco. Sofrimentos muitas vezes, rupturas, muitas vezes traições, muitas vezes humilhações, muitas vezes abandonos. Isso vai acontecer conosco. Mas o que aconteceu com ele também vai acontecer conosco. Porque ele é o primogênito entre muitos irmãos. Assim como ele ressuscitou, eu vou dizer, você também vai ressuscitar. Se o nosso Senhor Jesus Cristo não voltar antes, todos nós, de uma maneira ou de outra, morreremos. Mas enquanto caminhamos aqui com o Senhor, temos a certeza e a promessa que ainda que morrermos, Ele nos ressuscitará. Foi a promessa que Ele fez. Que Deus nos abençoe e abençoe sua vida. Que nós todos entendamos que, mesmo que presos dentro de casa, nós estamos caminhando. Invista nesse caminho, invista nessa jornada. Você tem que estudar, tem que trabalhar, tem que cuidar de casa, tem que sustentar a família, tem que formar os filhos. Nós temos metas humanas, mas que em todas essas coisas, nosso alvo seja fazer tudo para a glória de Deus. Seja aprimorar a nossa fé e a fé daqueles que estiverem próximos de nós. Seja desenvolver a salvação que recebemos do Senhor. E que o Senhor nos abençoe e que a cada dia nós estejamos mais próximos. Não só da morte, que é um fato. Estejamos cada vez mais próximos do Senhor. Cada dia menos parecidos conosco e mais parecidos com o Senhor. Esta é a nossa oração.